Todos com a paz do Senhor. Estamos muito gratos a Deus por este momento de estarmos aqui na presença de Deus. Isto é muito bom, cremos que vamos sair daqui recompensados, enriquecidos a nossa vida espiritual. Por quê? Aqui nós estamos orando, aqui nós estamos louvando, aqui nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e tudo isso faz com que nós enriquecemos. Vamos ser mais próximos, graças a Deus. Eu quero ler aqui na palavra de Deus. Eu li dois ou três versículos, onde nós encontramos aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, e o versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Vocês podem acompanhar ali no painel, que diz assim: os céus e a terra hoje por testemunhos contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Vamos ler também na carta do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 13. E o versículo 11, que diz o seguinte: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Podemos sentar, meus amados irmãos. Estou muito grato nesta manhã de estarmos aqui junto com vocês, a meditar aqui na palavra de Deus nesta manhã. Estou com muito prazer de rever nosso amado irmão, pastor Eli, popular Zuiz, irmão Jerônimo, sua esposa. Isso aí está ao seu lado, filho? Ô neto! Ô bênção, não é? Eu conheci vocês tão jovem, parece que ainda é solteiro, mas agora já tem uma família e está aí já de cabelos brancos. Mas estamos aqui, graças a Deus. Então, prazer em rever vocês nesta manhã. Nós estamos, irmãos, nesta manhã num culto de consagração. Eu quero falar também nesta noite, ou nesta manhã, sobre uma escolha. Nós escolhemos estarmos aqui na presença de Deus nesta manhã. Escolha, eu posso escolher estar aqui, ou poderia escolher também ficar em casa. Só que se eu escolhesse não estar aqui nesta manhã, eu estava perdendo, e não era uma boa escolha. Mas todos vocês que escolheram estar aqui, vocês fizeram uma boa escolha. E essa boa escolha que fizemos nesta manhã de estarmos aqui vai nos enriquecer a nossa vida espiritual.
vamos sair daqui com mais ânimo, com mais disposição de servir o nosso Deus. Deus sempre tem dado para todos os seus filhos uma escolha. É que vamos meditar um pouquinho sobre esse tema, escolher. E eu tomei por base esse texto de Deuteronômio 30, mas vamos aproveitar a frase, a parte B. Escolhe, pois, a vida para que vive você e a sua semente. Uma escolha. Eu tenho aqui escrito algumas escolhas que fizeram. Alguns fizeram boas escolhas e outros fizeram más escolhas. Isso, como eu já disse, a escolha é uma opção da pessoa. Porque nós, os cristãos, servos de Deus, diante dessa escolha que podemos escolher, é pedir a direção do Espírito Santo de Deus em todas as decisões. Em todas as nossas decisões, tanto na vida espiritual como na vida financeira. Quantas vezes muitas pessoas não são bem-sucedidas porque não teve uma direção de escolher uma boa escolha? Às vezes até escolhe pensando que vai dar certo, mas não vai. Por isso que precisamos de buscar a presença de Deus em todas as nossas decisões, para que não venhamos fazer uma escolha errada. Isso em todo o setor da vida. Às vezes no casamento é também uma escolha. Pode dar certo ou não pode. Mas como pode saber? Muitas vezes observando durante o namoro, e você vai conhecer a família, etc. E sobretudo buscar a direção de Deus, se Deus aprova ou não, se é a vontade de Deus ou não. Pois bem, vamos falar aqui sobre a escolha. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre o que Paulo escreve. Isso que já é tempo de nós despertar. Tempo de despertar. Como nós podemos despertar? É fazer isso que estamos fazendo aqui hoje. O pastor tem colocado no coração de nós ter esse trabalho de consagração nesta manhã. E todas as manhãs antes da Santa Ceia, ou seja, no dia da Santa Ceia, o momento estamos aqui em oração, jejum, consagração, consagrar e nos separar para Deus. Nós consagrou esta manhã das 8 até o meio-dia para estar aqui juntos, aprendendo uns com os outros, recebendo mensagem que alguém que prega, canta, estamos recebendo. Este último hino que os irmãos cantaram, como falou profundamente com a gente. Então foi uma escolha de estar aqui nesta manhã, nesta igreja, nesse dia. Vamos ler agora Hebreus capítulo 11 e o versículo 23 e o 25. Lemos Hebreus. Se colocar na tela, eu vou abrir a minha Bíblia. O que diz o verso 23? Pela fé Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino
poderoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vamos centralizar isso. Escolheu. Ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E eu creio, meus irmãos, que essa escolha para Moisés não era tão fácil fazer essa escolha. Ele, na casa de Faraó, diz a Bíblia que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Era um homem preparado. Era um homem preparado que ele poderia ser o Faraó futuro. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. E ele foi instruído em todos. Mas chegou o momento de uma escolha. E essa escolha não foi mais e nem menos do que quando ele estava ainda na casa da sua mãe e do seu pai. Aquele pequeno tempo, aquele pequeno período, a sua mãe o ensinou. A sua mãe contou a ele as promessas de Deus. A sua mãe contou para ele, disse: meu filho, nós estamos aqui em escravidão, mas Deus tem uma promessa para nós. Deus já tem reservado uma terra que emana leite e mel. Um dia nós vamos ser libertos, porque Deus falou. O que Deus falou acontece. Basta nós crermos. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas certo é que um dia vamos deixar o Egito e vamos estar na terra que o Senhor tem prometido à nossa descendência. Ela ensinou aquele menino a orar. Ela ensinou aquele menino a temer a Deus, saber que existe um Deus vivo. Enquanto lá na casa de Faraó era totalmente diferente. Eles adoravam outros deuses, eles criam em outros deuses. Mas aquela sementinha da verdade estava no seu coração, não saiu. Se estivesse só na mente, quem sabe poderia sair, mas desceu para o seu coração. Quando chega o tempo, ele fez uma reflexão: vou continuar aqui ou irei para minha família? Ele já era grande, seus 40 anos, já não era mais um adolescente, ainda mais uma criança, mas agora ele tinha uma capacidade de uma escolha. Ele escolheu riqueza? Não, ele escolheu ser maltratado.
sabia que a sua família estava passando, que o seu povo estava passando. Eram escravos. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, deu um período muito bom. Moisés, governador, colocado na melhor terra, os anos se passaram. Foi chegando outros faraós. José jamais não existia. Outros reis, o faraó que não conhecia José. Ali o povo foi abençoado. Cresceu. Aquela família que foi mais ou menos, se não for engano, 70 pessoas. Agora já tinha ali muitas mil pessoas naquela terra. E Faraó olha para aquele povo, colocado na melhor terra, e o seu olho cresceu. Disse: esse povo já está mais forte do que nós. Esse povo está forte. Não era segredo. É porque Deus estava com eles. Outro dia eu estava observando, até fiz um rascunhozinho, que como será bom todo decorrer da nossa vida, Deus estava com a gente. Observa a respeito de José. Ele estava na casa de Faraó, Deus estava com ele. Foi vitorioso, saiu vitorioso ali. Ainda que saiu para ser preso, mas ele estava limpo diante de Deus. Chegou naquele caso, ele disse que Deus estava com ele. Ali ele foi bem sucedido. Com pouco tempo ele já se tornou sendo chefe ali naquela prisão, porque Deus estava com ele. Dali ele foi ser governador. Por quê? Porque Deus estava com ele. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus, para que por um pouco de tempo tenha o gosto do pecado. Tudo isso porque ele aprendeu na casa do seu pai e sua mãe. Essa história. Por isso ele foi escolhido. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós não sabemos escolher? Está muito difícil ser crente. Depois que eu fiquei crente, parece que as coisas ficou pior. Tantas provações, as coisas tão difíceis, tanta perseguição. Aqueles amigos que eu tinha afastou de mim. Parece que a igreja não está vivendo. Às vezes é um momento que Deus quer nos provar. É um momento. Mas nunca devemos escolher se afastar-se de Deus. Diz a palavra de Deus que é muito melhor estar aqui uma hora na casa de Deus, como aqui estamos nesta manhã, do que em outro lugar de Deus. Sabe por quê? Com muita certeza, essas 2 horas e pouco, ou 3 horas, que nós estamos aqui nesta casa de Deus,
nós vamos receber algo que pode valer em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada espiritual. Estamos aqui, na presença de Deus. Moisés fez uma escolha ou não fez? Escolheu estar com o povo de Deus. E essa escolha fez com que ele se tornasse alguém que Deus iria usar para tirar aquele povo e levar para a terra prometida. Muitas vezes nós ficamos intrigados, por quê? Por que Moisés foi levado? Irmãos, aqueles momentos, aqueles anos que Moisés esteve ali no Egito, foi aproveitado. Ele saiu ali um homem preparado, em toda a ciência. E essa escolha que ele fez foi certa, foi segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus era esta. Deus precisava de um homem como Moisés. Ele passou agora a ser um homem que tinha uma intimidade com Deus. Moisés era aquele homem que tinha uma amizade tão grande com Deus, que falava cara a cara, diz a palavra, com Deus, conversava com Deus, como se estivesse conversando aqui com o pastor Júnior. Isto é muito maravilhoso. Foi muito compensativo a sua boa escolha. Israel estava sofrendo tanto, que eles começaram a clamar. Naquele tempo de bonança, naquele tempo de tudo quanto queria tinha, com o apoio de José como governador, a gente não vê aquele povo clamando. Mas agora, quando chega a escassez, quando chega o sofrimento, diz agora, lembra das promessas de Deus, e começou a clamar por misericórdia, clamar por libertação, a lembrar o que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Que havia uma terra prometida, reservada para eles, a qual eles deveriam possuí-la. Eles a lembraram. Terra que emana leite e mel. Deus prometeu nossos pais. E começou a falar com Deus: Senhor, nos liberte, Senhor, nos tira nós daqui. Quando eu olho essa passagem, eu lembro da igreja que estamos aqui, nessa terra, e ela diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Aqui não é nossa morada, como lá é. Os filhos de Israel, lá não era a sua terra, lá não era a sua morada. Tinha uma terra prometida por Deus que ele esperava. Ali eles viveram 400 e poucos anos. Os 400 e poucos anos já tinha passado. Agora chegava no momento final que eles estavam ali. Se não fosse o sofrimento, eles nunca
a lendaria das promessas. Mas diante daquele sofrimento, daquela escravidão, eles lembraram da promessa de Deus e clamou. Eu vejo isso também a igreja do Senhor que está aqui como peregrina. Os tempos vai se passando e vai chegando um tempo que a igreja aqui na terra ela vai ser provada, perseguida, como em muitos lugares a igreja tem sido perseguida. No início da igreja, muitos morreram pela fé, por causa da fé em Cristo. Hoje também não é diferente em muitas regiões da terra, ao redor do mundo, tem muitas pessoas morrendo, sendo mortos porque professam a fé. Leva para sua mãe. Nós também, meus irmãos, estamos ameaçados a perder a nossa liberdade de pregar, de falar e de cantar, como estamos aqui nessa manhã. Mas chegará o momento que nós vamos clamar. Chegará o momento também que vamos fazer a última oração da fé, do livro de Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Vamos orar para Jesus vir logo. Já estamos começando a orar. Senhor, venha libertar o teu povo. Estamos guardando a tua promessa. Venha, Senhor. E Jesus vai vir. Porque Paulo diz, conhecendo o tempo, que já é hora de nós despertar. Que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando estamos a fé. Eu tenho 61 anos que eu fiz a minha ajustamento com Deus. 61 anos. 60 anos e mais um já se passou. Então ele está mais perto de mim. Quando aceitei Cristo, meus cabelos eram pretinhos, não tinha ruga, não tinha ruga. Mas agora estou envelhecido, não tem aquela força que a gente tinha antes, não tinha aquele vigor que a gente tinha. Mas uma coisa assim, espiritualmente, eu estou forte, aguardando a redenção que muito breve vamos encontrar com o Senhor. É que nós devemos conhecer o tempo, conhecer que agora estamos velhos, conhecer, era novo, ou melhor, era criança, jovens, meia idade, agora velhice. A velhice. Então conheceu o tempo. E pouco resta. E pouco resta. Então foi isso que Paulo exortou a igreja de Romanos naquela época. Olha, irmãos, desperta. É tempo. A salvação está agora mais perto de vocês. Então é vocês despertar a vida espiritual, a vida de oração, a vida de comunhão com a igreja. É isso, irmãos, essa é a nossa vida. Tá bem, escolheu. Está no sítio, ou já está quase vencendo? Quando já vencido, o senhor basta erguer mais a mãozinha aqui, eu estou parando, viu, pastor? Então, meus irmãos, foi essa escolha que Moisés fez, uma boa escolha. E ele teve o privilégio de conduzir o povo de Deus até próximo à terra prometida.
Não entrou. Não entrou. Porque Deus não é aquele que passa a mãozinha na cabeça. Diz: Moisés, você não vai entrar. Olha, uma coisa eu vou fazer com você. Subiu num certo lugar e Deus deu uma visão, como a gente olha numa tela, né? Numa tela, e mostrou toda aquela terra. Mostrou tudo para ele. Ele disse: você não vai entrar lá, né? Mas eu vou te recolher para que você esteja comigo, né? Você esteja comigo. Depois ele morreu, isso foi sepultado por Deus. Caçou, o diabo caçou o seu sepultamento, mas não achou. Mas depois a gente vê ele lá no monte da transfiguração. Lá naquele monte, ali estava Moisés. Ali estava Moisés. Tudo isso é o resultado de uma escolha. Ele se tornou-se um amigo íntimo com Deus. Muito bem. Então Moisés fez uma boa escolha. Vamos ler também Ruth, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos ler. Se tem sério. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Aqui nós estamos, irmãos, vendo aqui uma escolha de uma mulher que escolheu. Disse, porém, Ruth: não me instas para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali posarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Já foi falado aqui hoje que esta família que deixou a terra e foi peregrinar em outra terra, procurando uma vida melhor. Não vou falar muito, irmão, Vanessa já falou um pouco disso aí, né? Aquela família deixou a terra, deixou sua família e foi peregrinar em outras regiões, em outro país, caçando uma vida melhor. Foi esposo, foi esposa, os seus 2 filhos. Mas chegando ali naquela terra não foram bem sucedidos. O esposo morre, os filhos morrem. Lá eles casaram, então tinha suas esposas, mas morreram. E aquela mulher disse: olha, agora eu vou voltar para a minha terra, porque estou aqui só. Meu esposo morreu, meus filhos morreram. Agora vocês, essas 2 noras, cada um de vocês pode ir para a sua casa, para a sua família, e eu vou voltar para a minha família. Mas Ruth disse: eu não te deixarei. Onde tu colocar o pé, eu estarei junto. E ela finalizou dizendo: o teu Deus será o meu Deus. Foi a escolha que ela fez. Ela poderia ir para a sua casa, para a sua família, mas Ruth disse: não, eu vou ficar com você, e para onde você for, eu vou. E tem uma coisa: o seu Deus. No amigo por certo já tinha falado muito a respeito de Deus, do Deus de Israel. Tinha falado muito ao seu respeito. E Ruth guardou no seu coração.
Este Deus é um Deus maravilhoso. Não é o Deus que eu conhecia. Este Deus eu não posso separar dele. Eu quero este Deus para mim. Essa foi a sua decisão. Essa foi a sua escolha que ela escolheu. Escolher o Deus de Israel. E resultado, quem lê a Bíblia sabe que ela fez agora parte da genealogia de Jesus. Então isso é muito importante, essas escolhas. Uma boa escolha. Vamos mais, vou falar só mais sobre um item aqui e vou parar, que senão não vai sobrar tempo para pastor. E diz aqui, olha, Salomão escolheu sabedoria. Era o momento que Deus aparece para ele, onde está escrito? Primeira Reis 3:5, verso 9 e 13. Deus aparece para ele e disse: Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Disse que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Chegou o momento da escolha, não chegou? Pedindo o que ele quisesse. Ele podia dizer assim: Senhor, eu quero riqueza. Senhor, eu quero poder para me destruir todos os meus inimigos. Mas ele pensou que há pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver ali o que ele pediu. O que ele pediu? E disse Salomão: de grande benefício usaste com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Verso 7, né? Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair e nem como entrar. Verso 8. E o teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Vamos lá. O teu servo, pois, dá um coração, o que ele pediu? Ao teu servo dá um coração entendido, para juntar o teu povo, e para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Esse foi
o seu pedido. Então ele pediu certo, né? Eu quero sabedoria, eu quero saber entrar e sair. Então foi o que ele escolheu. Que Deus nesta manhã possa nos inspirar, que quando houver uma escolha para nós, que nós temos sabedoria para escolher. Salomão, diz a Bíblia, que ele se tornou o maior rei em sabedoria e conhecimento e grandeza. Não houve outro rei além de Salomão. E por quê? Ele soube pedir. Que Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus.